Oi, pessoal, tudo bem? Alô? Vocês estão me ouvindo aí atrás? Tá, agora acho que sim, né? Só uma coisa, a gente não pode ter pessoas de pé aqui no Salão Nobre, tá bom? Então eu vou pedir para quem tá de pé para sentar. Eu vou pôr o óculos que eu não tô enxergando vocês. Agora sim. Vou pedir só para vocês sentarem, tá bom? E, por favor, eu queria pedir para Vivian, o Rafael, o Alan e a Mônica virem aqui na frente rapidinho, só para a gente tirar uma foto antes da gente começar, por favor. Esses são os palestrantes que vão estar com a gente hoje. E eu preciso liberar o fotógrafo. Desculpa, pessoal. Onde você quer que eles vão? Aqui na frente, né? Sobe aqui, sobe aqui. Aqui? Ah, tá bom. Ah, com o público. Tá bom. Obrigada, gente. Agora mais juntinhos. Aqui, ó, mais 3 fotos. Bonito. Obrigado, gente. Obrigada, Pete. Obrigada, pessoal. Então, acho que a gente pode começar. A gente está aqui na sala 1 para falar um pouquinho de atuação na cadeia de valor, né? Com os casos aí da CBA, do Grupo Soma e da Natura. Então, eu vou chamar aqui no palco, primeiramente, a Vivian, da CBA, para conversar com a gente um pouquinho sobre o caso deles. Deixa eu preciso só compartilhar a tela. Pera aí. Meu Deus do céu, claro, né? Pronto. Deixa eu tirar isso daqui da sua frente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Nossa, o pessoal está animado hoje. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a FGV pelo convite. A gente ficou muito contente com a oportunidade. E hoje o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês um pouquinho de como tem sido a nossa trajetória com relação ao inventário, mais focado na parte de escopo 3, tá bom? Estão mexendo aqui. Foi, obrigada. Bom, só para apresentar a gente, então, para quem não conhece, a CBA, né, Companhia Brasileira de Alumínio, como o próprio nome já diz, somos produtores de alumínio, tá? Como um grande diferencial, a gente tem a única planta integrada dentro da América Latina. O que quer dizer uma planta integrada? Ela é uma planta verticalizada. Então, a gente tem todas as etapas do processo de fabricação do alumínio, desde a extração do minério, que seria a parte de mineração, até refinaria, o processo de eletrólise e depois também a parte de fundição e transformação plástica, tá? Além de ser produtores de alumínio, nós também somos produtores de energia elétrica por fontes renováveis. Hoje, a gente conta com 21 usinas hidrelétricas e 2 parques eólicos dentro do nosso portfólio. E a gente tem muito como um propósito a questão da produção do alumínio de uma forma sustentável. E sustentável não só para a CBA, não só para os nossos clientes, olhando para realmente toda a nossa cadeia de valor. Então, a gente olhando para os nossos fornecedores, olhando para as comunidades onde a gente tem ali a influência da CBA, e a gente tem aí o nosso propósito de soluções de alumínio que transformam vidas. Não está passando o slide. Não está passando. Beleza. Bom, então, antes de entrar no nosso projeto propriamente dito, eu preciso explicar um pouquinho para vocês o que é o nosso programa de suprimento sustentável, porque tudo se originou dentro dele, tá? Então, ele foi um programa que ele teve início em 2022, dentro da CBA, e ele tinha muito como um propósito a questão de a gente apoiar na tomada de decisão para que as nossas compras elas também passem a ser mais sustentáveis. Como o nosso tempo hoje ele é curto, eu não vou entrar muito em detalhe em cada um dos eixos que eles estão aqui nessa mandala, que vocês conseguem ver à direita, mas só para vocês entenderem um pouquinho da abrangência desse programa. Ele cobre desde a parte de homologação de fornecedores, até a mensuração de maturidade em ESG daqueles fornecedores, até mesmo os eixos de parcerias e de desenvolvimento desses fornecedores. E aí, o que a gente trouxe de problema para...
Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Obrigada. Mas, então, só para explicar agora para vocês um pouquinho melhor o que é o nosso projeto em si, tá? A gente começou, não faz tanto tempo, tá? Uma coisa de um ano e meio para cá, uma discussão muito grande dentro da CBA com relação a como a gente amadurecer cada vez mais o nosso escopo 3. Então, por muito tempo, para a gente era suficiente a utilização de algumas bases de dados externas, como, por exemplo, o EcoInvent, que é uma base muito focada em análise de ciclo de vida, o DEFRA, que é uma base muito focada na parte de recursos energéticos, e por aí vai. A gente tem uma infinidade de bases. E aconteceu ali no meio do caminho um divisor de águas que a gente passou a sentir uma necessidade maior de estar mais próximo da informação da nossa cadeia. Então, no momento que a gente está ali fazendo a escolha da nossa compra, já que a gente está avaliando os nossos fornecedores para ter uma noção do nível de maturidade deles, será que a gente também não consegue levar em consideração essas coisas de pegada de carbono que impactam no nosso inventário, dentro, principalmente da categoria 1 do escopo 3, que para a CBA é a nossa categoria mais representativa, tá? Ela representa, se eu não me engano, mais de 70% do nosso escopo 3. E essa virada de chave, tudo começou com a nossa motivação quando a gente aprovou as nossas metas através do Science Based Targets. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o processo do SBTI, mas quando você se compromete com a iniciativa, obrigatoriamente tem que fazer um cálculo do seu escopo 3 completo, porque você tem que comprovar para aquela iniciativa se ele é representativo ou não. E se ele tiver mais de 45% do total do seu inventário, você obrigatoriamente tem que ter uma meta de escopo 3. E a gente fez lá atrás toda essa avaliação e a gente viu que ele representava ali 55% do nosso inventário. Então, como já disse, a gente teve também que construir uma meta focada para escopo 3, tá? E aí, quando a gente fala de escopo 3, é muito aquilo que já trouxeram, né, naquela sessão de introdução. A grande maioria das vezes, a informação não está na sua mão. Então, se você não conta com a parte de dados públicos, a única coisa que você vai ter ali é quanto que eu comprei de tanto material, qual que foi o processo logístico, qual que foi a rota, quantos empregados eu tenho que fazem trajeto X, Y, Z. Então, dentro do programa de suprimento sustentável, a gente começou a virar essa chave. E aí, o que aconteceu? A gente construiu dentro do programa uma forma da gente amadurecer essa questão de aquisição de dados para a gente passar a ter o dado primário do nosso fornecedor e parar de contar com essas bases secundárias, até porque isso reflete muito um cenário mais próximo da realidade. Quando a gente vai olhar para essas bases, muitas vezes a gente está falando de médias globais, médias regionais, continentais, por país e por aí vai, e algumas dessas bases elas têm um período de atualização desses fatores que ele é muito extenso. E quando a gente tem essa distância do nosso dia a dia com o acesso à informação, você perde ali um poder e uma qualidade de gestão daquela informação. Então, basicamente, o que a gente fez foi, ok, temos esse ponto que queremos melhorar, como que a gente vai fazer isso? Infelizmente, quando a gente fala de escopo 3, a gente não tem uma bala de prata. A gente não pode confiar só em uma ação. Então, a gente se estruturou e a gente organizou algumas ações focadas especificamente no nosso trabalho com escopo 3. Então, o primeiro que a gente desenvolveu e que foi o mais robusto de todos eles foi a construção do nosso piloto de coleta de dados, tá? A gente passou ali por algumas dificuldades no começo, até porque, como a gente é uma planta integrada, a gente tem cenários completamente diferentes. Você não consegue comparar uma mineração com uma refinaria, com uma eletrólise, e a gente sentiu a necessidade de segregar um pouco essa parte de coletas de informações, porque eu não conseguiria criar um questionário único, por exemplo, e ele atender a necessidade de todos os meus fornecedores. Então, a gente segregou em uma ficha que foi focada mais para a parte de insumo, onde esses fornecedores eles precisariam passar para a gente sua pegada de carbono, se eles tinham estratégia de descarbonização, se eles tinham metas, porque é importante para a gente também saber se o fornecedor ele também está comprometido com essa mudança. E a gente acabou fazendo também separadamente um questionário logístico, porque por característica do processo deles, era muito diferente. Então, a gente não conseguia otimizar em uma coisa única.
E tem um terceiro problema, que é a questão de que, apesar de sermos produtores de alumínio, nós também somos clientes de alumínio. Então, temos a planta integrada, como eu mencionei para vocês, mas nós temos 3 plantas que são apenas de fundição. E essas plantas, elas precisam comprar do mercado o alumínio. E aí tem toda uma questão de estratégia, de mercado, questão de proximidade logística, que tem que ser levada em consideração. Então, às vezes, a CBA não consegue fornecer alumínio para ela mesma nas outras unidades. E só para vocês terem uma noção de como é importante essa questão da gente ter dados primários, tá? Hoje, o resultado da CBA para eletrólise ele é de 3,23 toneladas de carbono por tonelada de alumínio produzido. Quando a gente olha para a média global, a gente está falando de indicador acima de 11. Então, esse é um exemplo perfeito de por que é importante a gente ter essa proximidade com a nossa cadeia. E aí, como também somos clientes de alumínio, a gente também sentiu essa necessidade de ter a informação da pegada de carbono dos nossos concorrentes. E aí, quando a gente entra nessa questão, é mais sensível, porque o contato, a comunicação, ela não é tão facilitada, porque pode ter ali uma questão de necessidade de envolver time de compliance e etc. Então, até como uma forma da gente circular, a gente acabar contornando essa situação, a gente teve essa última ação que eu coloquei ali no ponto, que é a aquisição da plataforma do CRU. Ela é uma plataforma que ela consegue trazer para a gente toda a rastreabilidade da cadeia do lingote do nosso concorrente. Então, a gente consegue lá na base deles pegar todas as minerações do mundo, todas as refinarias do mundo, todos os smelters do mundo, e a gente fazer esse desenho de de como que foi produzido o alumínio que a gente comprou e, como consequência, a gente pega a pegada de carbono daquele material através da ferramenta, que seria muito mais confiável e um valor muito mais próximo da realidade do que se eu usasse um fator médio do EcoInvent, por exemplo. Aí, além disso, a gente teve, então, as nossas ações de engajamento, né, através de workshops, as questões da gente trazer para a rotina do nosso fornecedor qual que é o nosso posicionamento com relação à estratégia SG, com mudanças climáticas, e também muito na questão de tentar fomentar esse interesse, né, por eles, porque quando a gente faz a nossa avaliação de SG, a gente vê que a gente tem um mundo muito diverso. A gente tem aqueles fornecedores que nem inventário tem, a gente tem aqueles fornecedores que até meta do SBTI eles têm. Então, é necessário para que a gente possa balizar a nossa cadeia, a gente trabalhar com essas ações de engajamento também. E, por último, a gente construiu uma rota de descarbonização para o nosso insumo que é mais impactante dentro de toda a nossa cadeia, tá? Então, a gente tem ali uma rota de descarbonização ano a ano, mirando ali em 2030, para que a gente possa fazer essa redução aos poucos, porque aqui é complicado eu chegar para o meu time de compra e falar, ok, a partir de amanhã eu não quero mais que você compre lingote que emita acima de 10. Isso não existe, isso não é realidade, gente. E tem toda uma questão também da relação entre oferta e demanda do mercado. Se a gente for procurar no mercado, eu preciso de 50 mil toneladas de tal produto que seja de emissão zero. Hoje você não acha. Isso ainda é uma coisa que ela está sendo construída dentro das cadeias. Então, a gente criou essa trajetória como uma forma da gente ter ali um incentivo contínuo, porque a gente tem que estar continuamente tentando melhorar, e de uma forma que a gente alcance de uma forma realmente realista o nosso objetivo até 2030. E aí, de uma forma bem objetiva, quais foram as principais etapas da nossa trajetória para que a gente conseguisse concluir todas essas ações? A primeira é a questão do engajamento interno. Nada acontece se a gente não conseguir engajar os times envolvidos, a liderança envolvida, os nossos stakeholders também, internos e externos, eles precisam entender de por que a gente está fazendo aquilo, qual que é a importância, qual que é o impacto que o nosso fornecedor está gerando dentro da nossa operação. Então, é muito importante essa conscientização até para você conseguir patrocínio, tá, gente? Porque tem muita coisa que precisa de dinheiro que às vezes você não tem. A segunda fase, então, a gente entrou na parte de mapeamento, né, das fontes de emissões, porque para que a gente conseguisse ser um pouquinho mais assertivo, a gente olhou para dentro do nosso escopo 3 e a gente fez uma segregação de quais eram os insumos que eles mais impactavam no nosso inventário.
Seguido disso, a gente fez uma avaliação da maturidade dos nossos fornecedores. Então, dentro de todas aquelas fontes que foram priorizadas, a gente levantou todos os fornecedores, a gente olhou para o nosso Scan ESG, que é o processo que hoje a gente faz essa avaliação de maturidade dos nossos fornecedores, e aí dentro deles a gente tem réguas para várias temáticas, e mudanças climáticas é uma delas. E aí a gente selecionou aqueles fornecedores que tinham a maior maturidade para eles participarem do nosso piloto, porque não ia adiantar nada a gente fazer o piloto com um fornecedor que ele está num grau de maturidade 1 ainda, por exemplo, porque são fornecedores que não têm inventário, então eles não têm insumo de dado para abastecer todo o nosso processo. Aí, em seguida, a gente teve a questão de critérios de priorização. Então, isso é um ponto que eu já falei para vocês. A gente escolheu como critérios a questão de impactos em emissões e a questão de maturidade do fornecedor. Em sequência disso, a gente executou em si o piloto. Então, a gente construiu tudo o que a gente queria perguntar para ele, que a gente precisava ter de informação, construiu os documentos de orientação, de preenchimento. E isso, a dispersão, né, desses materiais, ele foi feito após os nossos workshops, porque aí a gente já garantiria que todos os fornecedores que participaram do workshop, eles pelo menos saberiam o básico do que a gente estava querendo trabalhar com eles. Bom, uma vez que a gente fez o envio desses materiais, a gente teve o retorno, né? E após esse retorno, a gente fez uma análise crítica dos resultados que foram obtidos, a gente calculou os impactos em emissão, então a gente fez um estudo de cenários, né? Cenário 1, o meu cálculo com as bases gerais, cálculo 2, cenário 2, o meu cálculo de emissões com as informações que foram fornecidas direto pelos nossos fornecedores. E, por último, a gente começou a falar um pouquinho da questão de meta, porque é muito importante, depois que você mensura, você sempre ter uma meta atribuída a ela. Então, nesse caso aqui, as metas elas foram internas, a gente não colocou ainda uma meta para os nossos fornecedores, tá? Mas é um processo que pode acontecer no futuro, eu acho que talvez eles não gostem muito, mas pode acontecer no futuro. E essas metas, elas foram muito mais focadas na questão de abrangência do nosso escopo 3 que fosse coberto por esse piloto futuramente, porque a nossa ambição é que ele cubra 100% dos nossos fornecedores. E aí, também a questão de ações de engajamento, que a gente já realizou algumas, a gente já está prevendo outras para esse ano também, e aí o futuro a gente só vai saber amanhã, né, gente? Fica para cenas dos próximos capítulos. E, para finalizar aqui com vocês, eu queria mostrar um pouquinho dos resultados que a gente teve com a entrega desse piloto, tá? Então, a gente teve 27 categorias de compra que foram avaliadas dentro do nosso time de supply chain. Dentro daquela priorização que eu falei para vocês, que a gente priorizou os mais representativos em emissão, a gente teve uma cobertura de mais de 70% do nosso escopo 3. 51 fornecedores eles foram avaliados e passaram por aquele Scan ESG que eu mencionei para vocês, especificamente para a régua de mudanças climáticas. E desses 51 fornecedores, a gente selecionou 6 de maior maturidade para fazer parte do nosso piloto. A gente teve uma adesão de 83% dentro das respostas e com esse 83% que a gente teve de resposta, ele acabou resultando em um impacto em emissões muito próximo de 50 mil toneladas de carbono. Então, assim, você fala, nossa, mas só tiveram 6 fornecedores que participavam? Quantos fornecedores a base da CBA tem hoje? Tem uns 2.000, uns 3.000. Vocês fizeram só com 6, mas só esses 6 aqui, a gente já conseguiu ter um impacto de emissão maior do que de 2 plantas de fundição que a gente tem. E eu acho que, assim, falando um pouquinho de ações futuras, tá? A gente tem essa ambição de expandir a coleta de dados para a gente olhar aí para todos os nossos insumos que são representativos dentro do inventário. A gente tem agora o segundo formulário, que ele é muito focado na parte de fornecedores logísticos, que ele já está começando a rodar, então a gente espera resultados em breve. A gente planeja manter essas ações de engajamento da cadeia, até para a gente sempre reciclar o conteúdo, né? Porque hoje o mundo de sustentabilidade ele é muito dinâmico, né? Cada dia que passa a gente tem uma coisa nova para a gente se alinhar, IFRS, um monte de coisa aí que vai surgindo, né? Então é muito importante a gente sempre manter esse conteúdo atual.
Tem a questão de desenvolvimento dos fornecedores também, que para a CBA é muito importante. Quando a gente faz o nosso scan, para a gente ver o nível de maturidade, não é com o propósito de falar, não vou mais me relacionar com esse fornecedor, e sim com o propósito de, ok, você não está no nível de maturidade que a gente precisa, então vamos trabalhar juntos para melhorar o seu nível de maturidade, porque aí a gente consegue realmente ter um impacto e gerar um valor conjunto dentro da nossa cadeia. E, por último, manter sempre o alinhamento às boas práticas, tá? Eu mencionei aqui o A-List do CDP, né? Para quem não sabe, a CBA ela tem nota A no questionário de mudanças climáticas do CDP, e o Science Based Targets, porque a gente enxerga que essas duas iniciativas, elas demandam de uma maior maturidade climática de todos os seus respondentes e participantes. Então, a gente usa muito elas como referência. E eu acho que por isso é hoje, gente, da minha parte. Obrigada, Vivian. Pessoal, a gente vai abrir agora 10 minutinhos para perguntas para a Vivian, para quem tiver. Pessoal de casa, tem no Zoom o Q&A, vocês podem mandar perguntas por ali também, e a gente vai ler aqui para a Vivian. Então, 10 minutos abertos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vivian, parabéns pelo case. Eu sou a Gabriela, eu trabalho na Capricórnio Têxtil, na área de sustentabilidade, e um grande desafio quando a gente fala de fornecedores é o engajamento, né? Qual foi o caminho mais fácil que vocês tiveram para conseguir engajar, além de só mostrar os ganhos que vocês teriam? São os ganhos também para os fornecedores? Tá. Você quer que eu conte para você a resposta bonita ou a verdade? Não, a Vamos gente sabe que é começar por aí. dolorido. A verdade é, gente, é meio que intrínseco da personalidade do ser humano só se mexer quando é cobrado. Então, assim, a gente começou muito um trabalho interno de limpar a casa primeiro, organizar os nossos processos de homologação de fornecedor, ver até onde a gente queria ter a nossa atuação. A gente quer olhar para a diversidade, a gente quer olhar para clima, para água, fazer esse levantamento mesmo de temas materiais. E uma vez que a gente já tinha as nossas réguas montadas, né, falando ali, olha, para você ser nível 1, você tem que ter isso, para você ser nível 2, isso, e por aí vai. São 4 níveis, tá, em cada régua, eu esqueci de falar isso. A gente tentou trazer conteúdos da forma mais clara possível para que não houvessem dúvidas com relação ao que eles estariam sendo avaliados, tá? Ele foi um processo que ele não aconteceu do dia para a noite, então, assim, o programa Suprimento Sustentável, ele é um programa que ele começou com uma estimativa de 5 anos de projeto. A gente está no 3º, e a gente conseguiu expandir o Scan ESG para a nossa base completa no ano passado. Então, tem toda essa questão de perseverança, a gente não pode, não, fiz aqui só uma parte, não deu certo, não teve engajamento. A gente teve que continuar até realmente cobrir 100% da nossa cadeia. A gente tem engajamento do 100%? Não. Mas, a partir do momento que você deixa claro também o que você está cobrando, por que você está cobrando, qual é o posicionamento da marca, isso é uma coisa que é muito importante você deixar claro, porque não adianta você só chegar um dia e falar assim, então, a gente quer que você passe aqui para a gente indicador de pegada de carbono. Pode ser que ele nem saiba o que é, entendeu? Então, um ponto que foi muito importante para a gente, para fazer essa parte de engajamento com o fornecedor, foi justamente esses eventos de engajamento que a gente fez. Então, a gente teve workshop, a gente teve o dia de supply chain, que a gente convidou vários fornecedores para irem num evento presencial. A gente também flexibilizou na questão de oferecer conteúdos que sejam online, porque não é todo mundo que consegue ir presencialmente. E, com o tempo, as coisas foram se ajustando, eles começaram a entender onde a gente estava indo. E, obviamente, que conforme a gente vai tendo essa maturidade, a cobrança também vai começando a aumentar, porque a gente já está no 3º ano de projeto, entendeu? Qual que era a segunda pergunta que você fez? Eu esqueci. Se você puder repetir. Tá, um impacto positivo para o fornecedor. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que a gente tem, que inclusive reporta dentro do Registro Público de Emissões. Então, a gente tem a Combio, por exemplo. Ele é um fornecedor, né? A gente tem uma caldeira à base de biomassa dentro da nossa fábrica. E quando a gente começou toda essa conversa de construção da caldeira dentro da fábrica, etc., lá no começo eles não tinham inventário.
entendeu? E hoje em dia, depois de toda essa conversa, hoje eles têm inventário, publicam no registro público, então você traz toda uma questão de ganhos de reputação, ganhos de transparência com os seus interessados, né, digamos assim, a questão de você ter mais visibilidade para o nome da empresa também, e obviamente que aquela questão de confiança, né? Porque se você for colocar lá no mercado, eu tenho 2 opções aqui para fazer uma contratação. Um faz inventário, o outro não faz. Se você está preocupado com essa questão de mudanças climáticas, você vai estar um pouquinho mais tendencioso para o que tem inventário, entendeu? E, obviamente, que assim, e isso não é um ganho específico para fornecedores, isso é um ganho específico para todos. Se você não mede, você não tem gestão. Eu acho que esse é o principal ponto. Se você não quantifica o seu impacto, você não consegue localizar, putz, isso aqui impacta mais que aquilo, você não consegue se localizar e se organizar de por onde você começa. E isso você acaba perdendo competitividade de mercado. Imagina. Mais alguém? Alô. Oi, tudo bem? Vivian, é José Antônio, da BRF Marfrig. Eu queria fazer uma pergunta mais relacionada aos fornecedores que não atendem aos padrões de vocês. Como vocês estão trabalhando com esses fornecedores para que eles voltem para dentro da cadeia, porque a gente sabe que excluir da cadeia de fornecimento não é a melhor solução, e sim integrá-los e botá-los junto com nós nessa grande caminhada que todos nós aqui temos da área de sustentabilidade. Exatamente. Hoje a CBA não tem esse posicionamento de excluir fornecedor da sua carteira, tá? Por desempenho dentro do nosso Scan ESG. Esse é um ponto que a gente até tem penalidade no CDP por conta disso, tá? Porque o CDP considera que você tem que excluir os fornecedores e a gente é um pouquinho contra. A gente já até discutiu isso com eles. Mas a gente trabalha muito naquela questão de vamos caminhar junto para o futuro que a gente quer construir, entendeu? Então, eu até voltei aqui no slide do Programa Suprimento Sustentável, depois se vocês quiserem olhar um pouquinho. A gente tem aqui, principalmente nos programas 5, 6 e 7, ações diretamente para a gente ter esse trabalho com eles, tá? Especificamente no 6, a gente está trabalhando na questão de desenvolvimento do fornecedor. Então, uma vez que a gente tem ali um diagnóstico, né, uma fotografia daquele fornecedor, a gente sabe em que ponto pode ser que ele esteja precisando de ajuda. E, assim, a gente tem tantas réguas que pode ser que ele tenha um resultado ótimo em água, por exemplo, só que um resultado não tão bom em mudanças climáticas. Então, isso ajuda a guiar a CBA como marca e até a se posicionar na questão de, a gente está avaliando isso daqui, como que a gente pode te ajudar? Hoje, o que a gente já tem pronto é isso, aquilo outro, alguma coisa te atende. As ações de engajamento que eu mencionei anteriormente, eu volto aqui a dizer que elas são muito importantes para isso também. E tem uma questão que a CBA ela sempre se demonstra muito aberta para parcerias, né? Então, isso é uma coisa que brilha muito nos olhos da CBA. Da CBA não, dos fornecedores. Eles querem ser parceiros da CBA, eles querem ter essa visibilidade, eles querem ter essa exposição. E para você estar apto para isso, você tem que ter ali pelo menos um nível de maturidade interessante para você conseguir traduzir e trazer propostas que sejam interessantes para a CBA. Porque, assim, a gente teve um workshop, por exemplo, eu não vou lembrar agora de cabeça quantas oportunidades de parceria a gente conseguiu levantar. Mas a gente fez esse workshop presencial que eu mencionei anteriormente com fornecedores, que até a nossa diretora de supply foi participar. Então, a gente escala esse nível até a alta liderança. Isso é um ponto que ajuda muito com a questão de engajamento não só interno quanto externo, porque aí a pessoa que está do outro lado, ela começa a ver, putz, estão envolvendo até o diretor no tema, então isso aqui realmente é importante para a empresa. E a gente teve um momento dentro desse evento onde a gente falou assim, olha, você tem algum projeto, alguma iniciativa, algum serviço, alguma solução que você gostaria de ter uma parceria com a CBA? Porque aí a pulguinha atrás da orelha ela já começa a ir. Mais alguma pergunta? Ela tem uma aqui, não sei se tem mais alguém. Tem uma aqui atrás, a gente faz essa na frente e aí a gente encerra. Vivian, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho. Eu sou a Amanda da Bracel
E eu queria só entender um pouquinho mais como que funciona, né, essa coleta de dados para a medição da maturidade, né, ESG que você comentou. Então, se vocês utilizam algum software, se isso é disparado por suprimentos, né, como que funciona. E se vocês conseguem contemplar, né, todos os fornecedores de vocês para N tipos de insumo ou se fazem essa priorização também. Tá bom. Bom, hoje a gente usa um sistema, tá? Vamos começar por aí. A gente usa a Linkana, que é a ferramenta que o nosso time de suprimentos utiliza para fazer o processo de homologação, independente do fornecedor que você seja. Se seja de um insumo, se seja, sei lá, vou comprar papel higiênico, qualquer fornecedor, ele tem que ser homologado com a CBA, tá? E aí, hoje, 100% dos nossos fornecedores, eles precisam passar por essa avaliação do Scan ESG. Como que funciona o Scan ESG? Não são todos os fornecedores que eles vão passar por todas as réguas. A gente tem ali uma grade já de categorização de fornecedores, onde a gente fala, olha, para esse fornecedor é material falar de água, falar de clima, falar de diversidade. Obviamente que tem aqueles que são transversais que a gente sempre acaba perguntando para todo mundo. E aí, a partir dessa régua que a gente faz essa separação, o fornecedor ele vai ser acionado para receber o scan com relação àqueles temas que são pertinentes para ele, tá? Imagina. Obrigada, Vivian. Parabéns. Obrigada. Meu nome é Leila, eu sou da Caixa Cartões. É uma curiosidade. Quando você fala que faz programas para envolver os fornecedores, né? Se eventualmente tem um fornecedor em potencial, mas que ainda ele é convidado para esse workshop, para esses programas, para um seminário, uma palestra, para uma roda de diálogo, alguma coisa Só assim? para entender um pouquinho melhor a sua dúvida, você está falando de um fornecedor em potencial que ele ainda não é Ele- homologado ou ele é homologado e ainda não teve relações? Ele ainda não é homologado, ele está no mercado, mas esse convite chega até ele ou somente aos fornecedores que são homologados? Hoje, os nossos eventos, assim, boa parte deles a gente tem uma repercussão pública, tá? Se eu não me engano, tem até um ou outro que acaba ficando gravado. Depois eu posso até verificar se a gente disponibiliza isso e aonde. Geralmente é direcionado para os nossos fornecedores já homologados, tá? Então, assim, existem pontos específicos? Existe. Então, por exemplo, está namorando algum fornecedor específico de algum insumo específico. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu vou falar do lingote, já que todos os exemplos que eu falei foi de lingote, né? Se eu quiser falar do lingote de magnésio, por exemplo, que é um que a gente utiliza para liga, eu já tenho meu fornecedor hoje, mas eu estou vendo que eu tenho um benefício de logística de me relacionar com algum outro. Pode ser que a gente traga ele para uma conversa, para uma proximidade, exista esse convite, tá? Mas não é uma prática comum, é mais a exceção, tá bom? Hoje o nosso foco é realmente trabalhar com quem já está dentro do nosso guarda-chuva. Vivian, muito obrigada pela sua apresentação. Pessoal, a gente vai dar 5 minutinhos de pausa e a gente volta com a apresentação do Rafael do Grupo Soma, tá bom? Obrigada de novo. Obrigada, gente. Posso tirar? Claro. Porque a gente tem imagem preparada ali já, sabe? A gente deixou essa pronta? E geralmente quando vocês vão fazer alguma troca no notebook, aí fica só a imagem do PowerPoint para não ficar. A gente deixou uma apresentação corrida já, então não vai ter esse problema. Alô? Quer que monte lá dentro? Esse tem que segurar. Gente, só um recadinho rapidinho. O nosso café, água, é aqui dentro, tá? Ali do lado direito, na mesinha, tá bom? Daqui de fora é da outra sala. Só para vocês ficarem sabendo.
Pessoal, só para avisar vocês, a gente tem café e água ali no canto direito da sala, tá? Tem? Ah, vou pedir mais. Obrigada. Ah, já pedi. Obrigada. Vou pedir para vocês irem tomando seus lugares, por favor. Para a gente poder começar. Agora eu vou chamar aqui na frente, então, o Rafael, o nosso palestrante do Grupo Soma. Tá ótimo, obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Me chamo Rafael Carvalho, sou do time de sustentabilidade do Grupo Soma. Primeiramente, parabenizar aí a apresentação da Vivian, muito bom ouvir aí casos de sucesso e também de dores compartilhadas, né, entre vários setores aí, nesse grande desafio que é contabilizar o escopo 3. Estou muito feliz de estar aqui hoje também, é nosso primeiro ano aqui como Grupo Soma presencialmente no evento. E nossa área de sustentabilidade, ela nasceu há aproximadamente 3 anos e meio, e desde o primeiro ano a gente mapeia nossas emissões, então é uma prioridade nossa, do time de sustentabilidade, do Grupo Soma, ter um inventário, né, mais completo possível, e a gente vai, a cada ano, tentando aprimorar esses dados, né? E hoje, o desafio que eu trago aqui para vocês foi um caso de evolução que a gente teve, de contabilização das nossas emissões, especificamente falando do fim de vida, né, dos nossos produtos vendidos. E para contextualizar um pouquinho sobre o Grupo Soma, né, o Grupo Soma ele é o maior grupo de varejo de moda do Brasil, né, e recentemente ocorreu um processo aí de fusão com o Grupo Arezo, né, nos tornando agora Grupo Asas 2154. E nossa área de atuação está aí na confecção, né, e comércio de vestuário. Aqui vocês conseguem ver as principais marcas, né, que fazem parte do nosso portfólio. Então a gente tem nomes como Animale, Cris Barros, Desarme, Fábula, Farm Brasil e Global, né, que internacionalizou, Foxton, Hering e suas marcas, Maria Filó, NV e Off Premium. Então a gente tem aí de norte a sul do Brasil, com lojas espalhadas aí em todo o país.
Nossa presença também conta com 6 fábricas e ateliês. E aí, desde 2021, com a chegada da Cia Hering no nosso portfólio, que tem indústria própria, a gente internalizou também a indústria, né, dentro do grupo. Então, vocês podem imaginar que o nosso escopo 1 cresceu bastante aí, né, principalmente com combustão estacionária da indústria. Então, a gente tem produção interna também, 4 centros de distribuições, mais de 7 sedes administrativas e mais de 1.000 lojas aí espalhadas pelo Brasil. Então, com toda essa grandiosidade, né, também tem um grande desafio, né, que é fazer um inventário aí para 15 marcas e para o grupo de forma corporativa. É um super desafio, mas que a gente, todos os anos, né, vem tentando melhorar nosso mapeamento. O GHG também é um super norte aí direcionador de boas práticas para a gente. Então, a gente tem noção do nosso impacto, né? Tendo isso em vista e também com o progresso aí, né, dos planos de descarbonização, com os comprometimentos, o Grupo Soma também se comprometeu, né, em reduzir suas emissões com metas de 2030 e 2050 nos 3 escopos. E para isso, no ano passado, mais especificamente, a gente fez um processo de revisão e screening dos nossos escopos 1 e 3, para subir a meta ali, como a Vivian falou, a gente precisa ter ali um inventário, o escopo 3 mais completo possível, e a gente percebeu ali a necessidade também de adicionar uma categoria nova, que até então a gente não mapeava, categoria 12, que é de tratamento de fim de vida de produtos vendidos. E aí que foi um grande desafio para a gente também. A gente percebeu ser uma categoria super relevante para o nosso negócio, né? Essa emissão pós-consumo, né? Então, depois que o produto é vendido, que o cliente usa a roupa, e esse descarte pós-consumo, né? E cada vez mais a gente quer ter um ciclo mais completo, contabilizando ali não só o início da vida na categoria 1, mas também o fim da vida, né? Todo o ciclo de vida da peça. E um grande desafio já foi para parametrizar essa categoria, porque como o Lucas falou mais cedo na apresentação, apenas 4% das empresas, né, mapeiam essa categoria atualmente no Brasil, pelo menos nas que são reportadas aqui para o GHG. E então foi uma dificuldade já inicial encontrar referências sobre ela, né, na literatura. Então a gente trouxe o desafio para dentro de casa e fez um estudo próprio com base nas nossas próprias peças vendidas, né? Então a gente contou com o apoio de 2 consultorias, a Fábrica Biológica e a Way Carbon, né? E nossa missão aqui foi basicamente entender como estruturar e como contabilizar essa categoria. Para isso a gente buscou, né, entender nosso principal produto, né, nossa principal matéria-prima, que são as fibras que a gente compra. Então, algodão, viscose, linho, poliéster, que posteriormente vão virar as nossas roupas, né? E a gente fez uma separação ali dessas compras em fibras naturais e fibras sintéticas. Esse foi o primeiro passo. E a partir disso, a gente assumiu algumas premissas que foram fundamentais para a gente entender como contabilizar ali um fator de emissão para essa categoria, sendo uma delas ali a destinação de resíduos têxteis no Brasil, né? Falando dessas premissas, a principal ponto que a gente trouxe aqui de ação para contabilizar essa categoria foi em pensar como que a gente vai contabilizar uma emissão que ocorre muitos anos depois, né, que o produto é vendido, que o cliente utiliza a peça de roupa. Então, como que a gente vai pensar em trazer essa emissão para o nosso inventário? Então, a gente trouxe ela para o ano presente, com base nas compras ali de matéria-prima. Basicamente, a gente entendeu a quantidade comprada, né, no ano, e a gente assumiu que aquela quantidade, em algum momento do seu ciclo de vida, né, pensando que ela vai ser descartada, vai gerar uma emissão no seu descarte, e a gente trouxe para esse próprio ano, para a gente conseguir contabilizar de alguma forma já essa emissão. A segunda premissa foi de considerar, né, de forma conservadora ali, que esse descarte vai ocorrer em aterro sanitário. E por que a gente considerou isso? Né, foi ali com pesquisas, estudos, né, e notícias, que o principal destino de peças, né, de roupa pós-consumo acaba em aterros sanitários, então foi outra premissa que a gente assumiu para esse descarte. E por fim, como eu falei ali inicialmente, a gente separou o que era matéria-prima de fibras naturais de fibras sintéticas, porque a gente tem ali, né, nas fibras naturais um percentual ali de matéria orgânica, né, sua composição, que foi utilizada ali para o cálculo da sua degradação também. Então, esse aqui foi o nosso cenário para a gente estruturar essa categoria. E beleza, como é que a gente fez então daqui para implementar esse cálculo, calcular e ter o dado para a gente subir, né, e ter a emissão final? Para isso a gente precisou entender quanto
efetivamente das nossas compras de matéria-prima iam se tornar uma peça, né? Que posteriormente seria vendida, utilizada e em algum momento descartada. Então, a gente levou em consideração, primeiro, a quantidade de compras, né, de matéria-prima no ano vigente. Então, a gente está considerando aqui 2023. E isso é um insumo ali, né, da nossa categoria 1, bens e serviços comprados. Então, a gente utilizou ali o que a gente já utiliza para a categoria 1 como primeiro passo. Com esse insumo, né, separamos o que é a quantidade, né, das matérias-primas de fibras naturais e de fibras sintéticas, e nessa mesma proporção, entendendo essa proporção, a gente entendeu quanto de resíduos têxteis, né, são gerados, né, no processo produtivo ali, na geração, né, nos resíduos gerados na produção, nessa mesma proporção. E então a gente acabou definindo a categoria 12 com uma matemática simples ali, que é basicamente a categoria 1, que a gente tem as nossas compras, filtrando as nossas fibras naturais, menos a categoria 5, que seria ali a destinação do processo, né, de fabricação. E aqui é interessante da gente mencionar que a gente está falando em degradação pós-uso em aterros sanitários, né, então, que é diferente da categoria 5, que eventualmente pode cair também em aterros sanitários, a gente considera também destinação em aterros sanitários, inclusive é um case nosso também, que 100% dos nossos resíduos têxteis da produção hoje são destinados para reciclagem, com um parceiro nosso do Sul, a Eurofios. Então, a gente manda sobras, né, do nosso processo de resíduos têxteis para eles desfibram esse tecido e passa por todo um processo de transformar em fio novamente, né, para começar um novo ciclo, de ou virar uma nova peça de roupa, ou para algum outro uso, né, mas o que uma vez foi resíduo têxtil, volta para a cadeia. Uma vez definida essa matemática da categoria 12, a gente parametrizou no Climas, né, que é o sistema que a gente utiliza para fazer ali a gestão do nosso inventário, e fez toda a matemática por trás, conseguimos contabilizar, levantar os dados ali para imputar no sistema e contabilizar essa categoria apenas com a parcela das nossas compras que efetivamente se tornariam produto. Depois a gente passou por um processo de auditoria, tanto do inventário quanto do nosso relatório anual, que a gente também publica os dados do nosso inventário. E essa validação de dados, né, por terceira parte, ajuda aí também a dar transparência e robustez para o cálculo. Uma vez contabilizada ali a categoria 12, a gente foi ver os resultados, né? Então, ela já se mostrou extremamente relevante ali para a gente, como a gente já suspeitava. Então, cerca de 18% das nossas emissões do escopo 3 foram provenientes dessa categoria. Com essa categoria, né, já em mãos, a gente finalizou o screening, né, do nosso inventário e a gente submeteu as nossas metas oficiais, então foi fundamental a gente fazer esse processo e esse trabalho para a gente submeter as metas para o SBTi. A gente tem aprovação prevista agora para o segundo semestre de 2024. E no paralelo, né, com tudo isso, com um bom mapeamento, a gente também precisa ter um bom plano de descarbonização, que está sendo executado em tempo real, né, em paralelo com todo o mapeamento que a gente faz aqui do nosso inventário. E com esses resultados, né, a gente já pensa aqui, né, quais são os próximos passos que a gente pode tomar. Então, o primeiro e um dos mais importantes, né, que é sempre pensar o escopo 3, buscar aprimorar esse levantamento de dados, coletar dados primários é fundamental e ainda assim, ainda hoje é um super desafio, né, como a gente discutiu aqui, todo esse contato com a cadeia e coleta de dados não é tão simples quanto parece. Então, na verdade não parece, né, a gente sabe que não parece, é realmente muito difícil e a gente segue nessa missão. E falando especificamente aqui da categoria 12, uma principal ação futura aqui é sempre avançar com ações de reciclagem pós-consumo, né? Porque aqui a gente está falando de uma emissão que ocorre depois que o consumidor utiliza a peça, então ter ações ali com logística reversa e reparo, né, ações que vão alongar, né, a vida útil do produto, são essenciais para a gente ter um plano de ação robusto para também controlar as emissões dessa categoria. Além disso, né, agora falando lá da categoria 1, que é onde originou isso tudo, que é a compra da nossa matéria-prima, buscar também priorizar matérias-primas mais responsáveis, né, no nosso portfólio, né? Então, existem algumas certificações de algodão, viscose, que têm um impacto menor, né, já comprovado,
fator de emissão menor da sua produção. Então, a gente tem que se preocupar não só com o fim de vida, né, que é o caso do case aqui da categoria, mas também lá no início, na hora de comprar e escolher com consciência as melhores opções para a gente ter ali um impacto cada vez mais reduzido. No geral é isso. Para finalizar, né, só contar que essas ações elas são complexas, né? A gente passa por estudos, tempo, trabalho, investimento para a gente conseguir avançar nelas. E a gente consegue também, né, ver que vale a pena esse investimento. Nesses 3 anos de Grupo Soma, a gente conseguiu avançar. 3 anos de Grupo Soma não, de área de sustentabilidade de Grupo Soma, a gente conseguiu avançar nossa nota do CDP de C- para A-. Então, a gente consegue ver que essas ações, aos poucos, né, a gente vai trabalhando nelas, elas vão, né, tendo ali, voltando para a gente com bons resultados, e sempre tratar com muita transparência e o reporte dos dados para que a gente tenha os avanços bem mapeados e que possa servir de base para outros estudos, para outras empresas também avançarem todo mundo junto aí na luta da descarbonização. Obrigado. Perguntas, pessoal? Vou passar aqui. Olá, Rafael. Parabéns pela apresentação. Compartilhamos a mesma dor. Eu sou a Renata, da Sumitomo Chemical. É uma empresa da parte de agro. E eu queria ouvir de você, em termos de fornecimento de algodão. O que faria diferença para você numa certificação, na escolha dessa matéria-prima? Desculpa, não peguei seu nome. Renata. Renata, essa pergunta é excelente. O algodão é uma das principais matérias-primas, né, da confecção de roupas. E para a gente não é diferente, no nosso portfólio é uma das principais compras. Então, a gente já percebeu que ali na categoria 1, né, de bens comprados, o fator de emissão atrelado ao algodão ele é relevante, afinal existem diversas... O algodão é uma fibra natural, né, mas existem diversas questões também atreladas à forma de extração de algodão que aumenta o fator de emissão dele. E a gente já entendeu que existem formas de fazer essa extração de forma mais responsável, inclusive uma certificação, né, o algodão orgânico GOTS, já tem comprovado que aí mais de 40% das suas emissões são reduzidas se comparadas a uma extração convencional. Então, a gente foi entendendo na literatura, em pesquisas, né, e dentro de casa mesmo, o que faria mais sentido para a gente, e nossa ideia é aqui priorizar esse tipo de certificação para ter uma emissão menor nessa categoria e, posteriormente, também no fim de vida. Hoje é um critério dentro da tua homologação de fornecedores? É uma priorização que a gente tem. A gente prioriza essa categoria, a gente, né, trabalha junto com o time de sourcing e compras, a gente tem, né, letramentos internos, né, a gente passa para eles essas informações e a gente passa também para os nossos fornecedores, né, a gente tem checklists ambientais que a gente vai fazendo aos poucos e a gente vai aumentando cada vez mais esse conhecimento e essa informação para a gente ter cada vez mais dentro do nosso portfólio. É uma priorização, que a gente busca priorizar cada vez mais. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Não tô... Eu sou a Bruna, sou aluna de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, com foco em moda e produtos têxteis. E eu queria saber, dentro da categoria 1 do escopo 3, até qual tiro vocês avaliam? Vocês consideram o impacto do cultivo, da fiação, da tecelagem e do produto? Isso. A gente hoje tem ali, né, no nosso inventário um fator de emissão que vai desde a extração ali do algodão, né, da matéria-prima que for, né? Isso varia, obviamente, de cada tipo de matéria-prima, mas a gente busca ter o fator de emissão que englobe o maior número de tiers possível aí nesse processo. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma coisa online. Peraí. Tem uma aqui online. Que outros benefícios o Grupo Soma teve com a reestruturação das compras de insumos? Diz no sentido de priorizar matérias-primas mais responsáveis? Talvez no sentido geral de benefícios. Ana, se você quiser complementar. Bom, se for nesse sentido, né, da priorização... Né, isso mesmo. Obrigado. Eu acho que os benefícios são diversos, né? Primeiro tem o impacto ambiental, que é o que a gente está tratando aqui, mas também tem um impacto muito relevante com os próprios clientes e os fornecedores, né? Que cada vez mais a gente se posiciona aí como uma marca, como uma empresa, né? Que está atenta
para questões de sustentabilidade, para questões de responsabilidade com as metas aí de descarbonização. Então, eu acho que vai muito além de só você chegar no consumidor, né? Vai, obviamente, passando por todos esses pontos, mas também é uma questão de posicionamento e como você quer construir a sua cultura, né? Então, a gente quer ter uma cultura ali em que esses parâmetros, essas prioridades sejam prioridades para a gente dentro de casa. Chegou mais uma aqui. O Grupo Soma utiliza os produtos provenientes do bicho da seda e se considera as emissões dessa atividade. A gente tem o uso da seda em algumas marcas, sim, e a gente considera fator de emissão relacionado ao consumo, né, da extração ali da seda. Então, todo o processo, né, de extração ali, né, do bicho da seda para fabricar a seda está dentro do nosso inventário também, o fator de emissão que a gente usa ali para contabilizar essa matéria-prima. Opa, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Eu queria perguntar para você como que funciona na hora de escolher o fornecedor, porque você falou que vocês priorizam, né? Não é sempre que vai comprar a questão da matéria-prima que tem a certificação, que você falou que tem um fator de emissão menor, mas como que internamente o Grupo Soma contabiliza isso? Por exemplo, dos 100% da matéria-prima, tantos por cento vão ser comprados pela essa matéria-prima que tem a certificação ou não, porque com certeza ela deve ter um custo muito maior do que as que não têm. Então, como que internamente a parte de suprimentos vê isso, compra, como que é calculado essa questão da matéria-prima com certificação, melhor para o processo de vocês? Sim. Hoje a gente tem, né, o nosso time de compras, ali de sourcing, já uma separação do que a gente realmente conseguiu comprar já certificado ou não. E é uma priorização no sentido de que a gente vai buscar sempre aumentar essa quantidade. Obviamente o preço é um fator muito relevante aqui nessa decisão de compra, né, mas às vezes também é algo que uma própria marca queira atribuir no seu produto, entendeu? Para contar ali no produto que aquela matéria-prima é proveniente desse processo que tem uma emissão menor. Então, são vários fatores envolvidos que modificam de um ano para outro qual o percentual dessa matéria-prima certificada, mas gira em torno, basicamente, desses pontos. E tem um target para isso? Vocês estabelecem um target de quantos? Uma porcentagem tem que ser comprada? Não, ainda não. Assim, não, né? Especificamente assim, ainda não. Tá bom, obrigado. Nada. Oi, eu aqui. Onde? Aqui. Ronan, CTG Brasil. Nós somos geradores de energia, mas eu, como um bom catarinense, não podia perder a oportunidade só de lembrar que Santa Catarina tem a Menegote, que é uma das maiores fabricantes de algodão orgânico, né? Boa. Bom, mas dito isso, a minha pergunta é mais de caráter técnico. Você referenciou o sistema que vocês utilizam e eu só queria saber, assim, e que vocês tiveram que fazer uma customização no sistema. Em que nível de customização isso chega? Quando eu menciono ali uma parametrização, né, uma vez que a gente estruturou a forma que a gente vai coletar esse dado, a gente volta, né, para a consultoria, né, o eCarbon ali que administra o sistema, e a gente explica para eles como que a gente pretende contabilizar essa emissão. Então, mas no fim do dia ali, se você olhar atentamente, a gente está utilizando um fator de emissão de degradação em aterro sanitário. Então, a gente consegue parametrizar o sistema de uma forma em que o input que a gente vai colocar ali com a quantidade de peças que foi compradas, né, de cada matéria-prima, vai no final ter um fator de emissão de degradação em aterros sanitários. Então, a gente já tem um estudo também com relação a esses fatores de emissão, né, em aterros, e a gente passa para o sistema e de uma forma que o que eu vou imputar lá de dado, né, meu vai se transformar em uma emissão relacionada a essa categoria. Obrigado. Nada. Tem uma pergunta ali na frente, eu vou só fazer uma última que tem aqui no chat online e eu levo para vocês. Como o Grupo Soma se relaciona com os administradores de grupos comerciais, como shoppings, para o endereçamento do tema nas lojas? Quando a gente pensa nessa categoria em específico, as marcas são atores principais aqui, né, porque tem a compra de matéria-prima, mas os shoppings e as lojas têm apenas as lojas mesmo, sabe? Então, todo o processo é corporativo, né, das marcas. Então, a gente tem contato com shoppings muito para fazer mapeamentos e melhorar nossa coleta em diversos outros fatores relacionados à loja, mas relacionado à matéria-prima, né, é mais dentro de casa mesmo, não especificamente com o shopping, né? Então, por aí. Obrigada. Carol, você pode?
Obrigada. Gente, eu sou Head de Sustentabilidade do Grupo Soma. Eu queria ajudar a complementar uma resposta sobre a priorização de categorias. Acho que eu... Claro. Parabéns, Rafa. Tenho Obrigado. o maior orgulho dele, do trabalho que ele faz. Mas tem uma coisa muito particular do grupo, que a gente opera 15 marcas. Então, quando a gente senta com suprimentos, na verdade, o suprimento manda muito pouco. Quem manda é o estilo. E isso é muito diferente. Então, quando você pensa assim, uma marca como Hering, uma marca como Farm, uma marca como Cris Barros, uma marca como Animale, são desafios de matéria-prima completamente diferentes. Então, assim, hoje no grupo, a gente poderia dizer que 90% é matéria-prima renovável, a gente tem ali 60% viscose, 30% algodão, e o resto, né, entram aí as fibras sintéticas, que é muito pouco, mas em Hering é muito mais algodão do que viscose, em Farm é muito mais viscose que algodão, na Animale entra couro e seda, na NV entra couro e seda, Farm praticamente não usa couro. Então, assim, cada marca... Qual é o nosso trabalho? É um trabalho de educação dos times de estilo. E a gente tem treinamento de matéria-prima, falar de fator de emissão de matéria-prima. Por quê? Porque a gente precisa que a estilista escolha melhor a matéria-prima. Porque quem vai imputar essa matéria-prima para compras é o estilo. E compras não tem o poder de barganha com o estilo que a gente eventualmente até gostaria que tivesse para termos uma política de compras sustentável, né, mais padronizada. Então, a gente trabalha realmente numa evolução de consciência e de cultura ESG. É mais difícil, mais demorado. É menos sobre a política e mais sobre o quanto cada estilista entende a importância daquela escolha para o todo e para os impactos ambientais que a gente gera. Mas ter esse dado aqui é muito relevante para a empresa como um todo, né? Porque quando eu falo 18% das minhas emissões estão lá no fim de vida do produto, e aí todo mundo tem aquela cena, né, da moda com aquele aterro de roupa, aquela coisa horrorosa, e a gente fala, cara, isso aqui é fator de emissão. Como é que a gente calcula isso? Então, já é um avanço que vai ajudar a gente a argumentar iniciativas de economia circular, que vai ajudar a gente a falar, ó, se 18% custa X milhões para neutralizar. Como é que a gente vai reduzir? Como é que a gente vai escalar recuperação de roupa em loja? Então, tudo isso vai para a mesa. Eu acho que um dos grandes benefícios de a gente ter esse dado é melhorar essa argumentação interna. Mas o stakeholder, no nosso caso, é o estilo. E aí o nosso trabalho é um pouco diferente nesse lugar. Tem que convencer primeiro o estilo, depois compras só ajuda. Mas quem escolhe a matéria-prima é o estilo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada, Rafael, Obrigado, pela pessoal. sua apresentação. Obrigado. Vamos voltar daqui a uns 3 minutinhos com a última apresentação da Natura, pode ser? Gente, café e água tá ok aqui, tá? Lá do outro lado. Acho que não é fácil. Tá bom?
Pessoal, vou pedir para vocês irem retomando seus lugares, para a gente poder voltar. Mônica e Alan estão por aqui? Eu tinha visto e perdi. Ah, pronto. Eu tinha visto e perdi. Pessoal, sentar, né? Pessoal, vou pedir para vocês sentarem, por favor. Então, a gente vai começar com o último caso do dia da Natura. Eu vou chamar aqui o Alan e a Mônica, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Alan, eu trabalho na área de sustentabilidade da Natura. Queria começar agradecendo o GVSES por nos receber e pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. A gente vai inovar aqui fazendo um dueto, então trazer a Mônica aqui também. Obrigada, Alan. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente queria começar primeiro, antes de falar do projeto especificamente, trazer um pouco do plano de fundo, né? Por que que o escopo 3 é tão relevante para a gente? Então, aqui a gente trouxe toda a nossa pegada de carbono do ano passado, né? O ano completo que a gente reportou agora no último ciclo. Então, em 2023, considerando as duas marcas, Natura e Avon, a gente fechou um total de 930 mil toneladas, sendo que mais de 50% disso é relacionado a produto. Então, é relacionado a toda a parte de extração de matéria-prima, tanto da matéria-prima das nossas fórmulas quanto embalagem, até o descarte final desses produtos. E o nosso escopo 3, né, quando a gente olha, acho que talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas nosso escopo 1 e 2 representa 1% do total de emissão do inventário, ou seja, nosso escopo 3 representa 99% do nosso inventário. Então, a gente quis trazer isso de plano de fundo, o quanto é relevante para a gente mensurar e a gente conseguir ter projetos específicos e mais granulares para o escopo 3. E aí, também falando um pouco do porquê de atacar a parte de produtos, né, que representa mais de 50%, sendo que 20% é relacionado à emissão de casa e estilo de Avon, que são produtos não cosméticos, e o complemento disso, né, para fechar os 50%, são os produtos cosméticos. E aí, como que a gente escolheu atuar nesse, né, como que a gente quer atuar no nosso escopo total do inventário e também no nosso escopo de redução de método SBTi. A gente se organizou em frentes de trabalho, então a gente se dividiu em 6 frentes de trabalho, sendo, né, operações representando 1% do inventário, mas que temos uma meta específica de redução para operações. A segunda frente é a frente de fórmulas, então atuar tanto em design, o Alan vai falar um pouco melhor, mas tanto design de produto quanto com os nossos fornecedores, tanto fórmula quanto embalagem. A gente tem uma frente de logística, uma frente de revistas, que para o grupo, né, para a Natura e Avon, revistas é um tema bastante relevante e significativo do nosso inventário.
E, por fim, também uma frente específica para produtos não cosméticos, que são os nossos portfólios de casa e estilo. Bom, a gente, sabendo da nossa relevância, né, dos nossos produtos dentro do nosso inventário, a gente estabeleceu há muito tempo já um processo bastante robusto junto com o pessoal de P&D, né, que é quem vai fazer o desenvolvimento dos produtos, justamente para a gente trazer iniciativas que vão ajudar a gente a reduzir o impacto ambiental. Então, uso de material reciclado pós-consumo, uso de plástico verde, substituição para álcool orgânico, uma série de frentes que a gente vem trabalhando ao longo de muitos anos, né, disponibilização de refil também, fiz 40 anos recentemente, que a gente foi trabalhando junto com o P&D para conseguir reduzir o impacto ambiental de produtos e o impacto total do nosso inventário também com bastante relevância. Mas quando a gente colocou a meta, né, do SBTi, a gente viu que 43% de redução desse escopo 3 gigantesco é bastante coisa. Então, foi necessário que a gente aprofundasse um pouco mais nosso mapeamento de fatores de emissão, que a gente também já faz desde 2009, para conseguir, de fato, trazer reduções na cadeia de valor e não só na inovação, né? Então, as inovações são super bem-vindas, elas super nos ajudam, mas para essa meta a gente precisava aprofundar um pouco mais e trazer o insumo já com uma pegada de carbono menor. Então, a partir disso, a gente começou a fazer esse trabalho. A primeira coisa, né, muito parecido com o que CBA e Soma já comentaram, a gente fez um Pareto, né, uma lista ABC dos nossos insumos, para trazer os insumos de maior relevância. Então, a lista A representa 80% do nosso consumo em massa, a lista B chega até 95%, e a lista C são os 5% faltantes, né? E aí, para nossa felicidade, né, a gente trouxe o exemplo aqui dos materiais de formulação, né, dos ingredientes. A gente tem na lista C 1.400 ingredientes praticamente, e as listas A e B, que são os maiores consumos, a gente tem 24 e 79 ingredientes, respectivamente. Então, são essas duas listas que a gente vai atuar com mais robustez, né, justamente porque elas têm uma maior representatividade. Pode passar. E aqui, a partir dessa lista, né, o que a gente fez? A gente fez duas listas, na verdade, né, uma para fórmula, uma para embalagem. E aí, para o ingrediente de lista A, a gente foi em busca do dado primário, junto com o nosso fornecedor. Então, quanto que você usa de insumo, quanto que você gasta de energia para chegar à produção daquela matéria-prima que vai ser utilizada pela embalagem ou pela fórmula da Natura. Lista B, a gente fez um aproveitamento máximo do que a gente conseguiu de informações da lista A, e o que a gente ainda não tinha informação, a gente foi atrás de banco de dados, né, o EcoInvent, e a lista C foi puramente similaridade, banco de dados, olhando principalmente para as categorias que a gente tem. Com isso, a gente conseguiu montar, né, fatores de emissão específicos para todos os nossos ingredientes de fórmula de embalagem, né, considerando esse contexto de lista A, B e C. E aí a gente consegue chegar a uma visão como essa, né? A gente trouxe o exemplo aqui do vidro, né? Um vidro com 8% de material reciclado, que a gente usa. Então, a gente tem as três principais etapas, né? Extração, processamento e descarte, e todo o detalhamento do que acontece dentro dessa etapa, né? De cada uma das etapas. E essa visão, ela foi muito importante, né? Está sendo muito importante para nós, justamente para conseguir identificar quais são os processos específicos que os nossos fornecedores executam para chegar na nossa matéria-prima, e qual a emissão, né, qual a contribuição deles para a pegada de carbono de cada um dos nossos insumos. Então, nesse exemplo, a gente destaca ali no processamento a etapa de gás natural, né, porque como é um forno, ele fica ligado para produzir muito calor, né, para fundir o vidro. Esse consumo de gás natural é a principal ofensor dentro do processo de produção do vidro. Então, uma iniciativa que a gente já começou a olhar junto com o nosso fornecedor foi de trocar esse combustível por outro de menor fator de emissão e aí trazer uma redução para todos os vidros da nossa perfumaria, né? Seja da Natura e futuramente para a Avon também, né? Por enquanto esse processo a gente terminou para a Natura e está começando a fazer para a Avon também. Então, a importância desse mapeamento é justamente trazer o que a gente está chamando de hotspots, né? Então, quais são os hotspots de emissão de cada um dos processos e fornecedores da lista A e da lista B também, porque só a lista A a gente já sabe que também não vai ser suficiente para a gente chegar na meta do SBTi. E aí, a partir disso, a gente pretende, né, fazer uma parceria com fornecedores
para trazer mudanças nesses processos e descarbonização a partir da cadeia de abastecimento. Aqui a gente trouxe um exemplo, né? Então, se a gente imaginar que a imagem do caiaque toda, né, a emissão toda que está nesse produto, a gente traz um pouco de algumas inovações que a gente fez ao longo dos anos e a redução de impacto de cada uma delas, né? Então, a primeira foi a redução da lata, né? A gente tirou a lata e colocou um cartucho. A lata é super pesada, é de folha de Flandres, então tem uma emissão alta. Então, trouxe uma redução bastante significativa, mas as outras inovações, vocês podem ver que tem contribuições um pouco menores. E aí, quando a gente compara, né, com o caso do forno a biometano, né, o forno do vidro a biometano, a gente vê uma redução muito mais expressiva. E a vantagem disso é que, de novo, né, a gente traz isso para todos os insumos daquela categoria. Então, todos os vidros vão ter esse benefício da redução de emissão pela troca do combustível do fornecedor. Então, claro, né, a inovação é super importante, tem lá contribuições muito positivas, mas a gente viu que atuar na cadeia de fornecimento vai ser fundamental para a gente conseguir atingir a nossa meta do SBTi. Bom, e aqui um pouco para finalizar e falar um pouco de próximos passos, né? A partir no fim do dia, a gente tem uma base de dados bastante completa do mapeamento dos nossos insumos, tanto de fórmula quanto de embalagem, e a gente consegue fazer simulações e cenários específicos trocando, por exemplo, um fornecedor ou trabalhando diretamente em um projeto específico com o fornecedor, e a gente consegue traduzir isso por uma curva, a curva MAC, que a gente chama, que é a curva de abatimento de custo marginal. A gente já utiliza para escopo 1 e 2, e vamos passar a utilizar também agora para os nossos fornecedores em escopo 3. A gente consegue trazer simulações específicas de mudança de parâmetro. Por exemplo, se um fornecedor de vidro aumentar o consumo de combustível de origem renovável nos seus fornos ou alguma outra parte do processo, a gente consegue ter um impacto de custo disso versus parâmetros específicos que a gente mude de processo, tanto de fornecedores específicos, ou também ponderando isso para o volume de matéria-prima, o volume de material de embalagem que a gente tem específico desse fornecedor, e trazer um portfólio, uma carteira que a gente consiga ter a priorização desses projetos. Então, isso é o que a gente vai começar a fazer daqui para frente, ponderando também custo versus um potencial de redução que a gente tem para cada parâmetro que a gente alterar de fornecedor, ou seja, também de design de produto. Acho que é isso. Perguntas? Vou começar aqui de trás, que eu estou perto. Boa tarde, eu sou o Juan, analista financeiro da Ambima. Uma pergunta clássica de alguém que não é diretamente da área de sustentabilidade, né? Como que é o embate da Natura desse lado financeiro também, né? Você citou as revistinhas de Natura e Avon, é uma coisa bem típica, né? Até cultural, né? Então, resposta rápida, digitalização das revistinhas, né? Mas como que isso impacta diretamente nas vendas? E, em contrapartida, nessa parte de industrialização, todos nós sabemos que algo mais sustentável, isso tem a ver com custo também. Então, como que é essa visão financeira versus sustentável e como é que é esse embate dentro da Natura? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Acho que a gente avalia caso a caso, geralmente. Assim, a gente não tem uma resposta única. Claro que parâmetros financeiros são sempre considerados na escolha por exemplo, de uma mudança de matéria-prima ou de uma redução, por exemplo, de número de revistas, mas a gente acaba sempre avaliando todos os indicadores de forma conjugada para avaliar todos os trade-offs que a gente tem. Revistas, assim, né, é claro que é um custo para a gente até, inclusive, na emissão de revistas, mas as nossas consultoras, elas não necessariamente são digitalizadas. Então, tem um processo de suporte para essas consultoras, para elas que possam aumentar o seu grau de digitalização e poderem usar outras ferramentas além da revista. Isso a gente acaba avaliando de caso a caso e fazendo alguns pilotos, digamos assim, algumas regiões para tentar entender como que é o comportamento dessas consultoras em cada região. Em relação ao custo de projetos, também outra ferramenta que a gente utiliza é a precificação de carbono. Então, isso auxilia a gente no momento da construção dos business cases
a avaliar também o impacto de carbono do ponto de vista financeiro. Então, porque às vezes um projeto que traz um aumento, por exemplo, que não tem um payback tão interessante, se a gente introduz a precificação do carbono nesse business case, pode ser que fique mais interessante e a gente consiga aprovar esse projeto. Então, essa é outra ferramenta que a gente utiliza. Tinha desse lado aí? Alguém? Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Amanda. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho sobre escopo 3 no geral. Como que é para vocês, se vocês puderem comentar, sobre o deslocamento casa-trabalho? Para a gente, é um item bem expressivo aqui para escopo 3, ele representa mais que 40% das nossas emissões, e aí eu queria saber um pouquinho de como é para vocês, se vocês contabilizam o deslocamento dessas consultoras, dos funcionários próprios, como que funciona? A gente contabiliza, sim. Para a gente, acaba sendo, não é tão relevante quanto a parte de produtos, mas a gente contabiliza através dos nossos... a gente divide em duas formas. Uma através do consumo dos nossos fretados, que aqui no Brasil, se eu não me engano, mais da metade dos colaboradores utilizam fretado, então a gente consegue diretamente ter esse controle de consumo de combustível dos fretados. E aí o restante a gente faz uma proxy de acordo com o número de colaboradores por site. Então, a gente tem uma matriz, tanto no Brasil quanto no restante da América Latina, uma matriz de modais utilizados em cada cidade, e através desse número de colaboradores, que é o restante do que não utiliza fretado, a gente faz essa estimativa. Assim, acaba sendo uma estimativa, né, o restante dos colaboradores, mas a gente considera por cidade que a gente tem os nossos sites e o centro de distribuição. Bacana, obrigada. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Renata, eu sou da Sumitomo Chemical, que é uma empresa de agro, e como desafio nós também temos o desafio de desenvolver produtos mais amigáveis, menos agressivos e etc. Então, eu queria entender de vocês qual tipo de metodologia que vocês utilizam ou critérios que vocês utilizam para dizer que um produto é mais sustentável que o outro durante isso, ou se isso não é quantificado, se é só qualitativo, de comparar a embalagem, trocar, como você mencionou, embalagem, o tipo de embalagem, mudar isso, e aí vocês classificam como sendo mais sustentável, ou tem uma metodologia, ganha uma pontuação, um score de uso interno? Acho que essa é uma questão bastante complexa, né? Porque quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente tem vários parâmetros, vários temas que a gente pode olhar dentro da sustentabilidade. Para a Natura, o carbono, sempre, né, historicamente, é um tema super importante, mas claramente tem muitos outros, né? Então, por exemplo, tem a parte toda de bioingredientes da Amazônia, tem a parte de circularidade de embalagens. Então, é difícil a gente, né, conseguir cravar assim, esse produto é mais sustentável do que aquele, mas o que a gente tenta buscar é, dentro daquela categoria, daquela finalidade de produto, o que seria o melhor em termos de impacto ambiental, né? Então, a partir disso, a gente consegue ver se ele está no máximo que ele poderia ser, pelo menos naquele momento, ou se ele realmente ainda tem coisas para evoluir, e aí a gente consegue estabelecer um pouco, bom, esse aqui, ele de fato está mais avançado na agenda ambiental do que um outro. Então, por exemplo, né, se a gente pegar o próprio caiaque oceano, né, que estava como exemplo, bom, o caiaque oceano é um outro, mas aquele é o caiaque também, ele tem vidro reciclado, né, a gente colocou PP reciclado nessa peça do ombro, né, compõe ali a tampa, e ele está usando álcool orgânico na composição da fórmula. Então, assim, para as opções que a gente tem atualmente, ele está bastante aderente ao que a gente gostaria. Então, ele é um produto sustentável. A gente também tirou o celofane, né, que é um plástico de uso único que estava ali envolvendo o cartucho. Então, a gente acha que ele realmente está num bom estágio, assim. Então, outros produtos, eles têm menos possibilidades de iniciativas, né, pensando em sustentabilidade. Então, tem algumas resinas plásticas que a gente ainda não tem opção de usar material reciclado, então ainda fica com material virgem. E tem também alguns trade-offs que a gente precisa equacionar, né? Então,
pela nossa metodologia, quando a gente olha para o PE, que é o polietileno, ele pode ser um PE verde, né, que é vindo da cana-de-açúcar, então a gente considera que ele tem uma baixa emissão de carbono, e tem o PE reciclado, né, que tem algumas limitações de uso, mas ele está ali impulsionando uma cadeia de reciclagem. Qual dos dois é mais sustentável? É meio difícil, porque, por um lado, a gente vai ter uma redução de emissão de carbono, por outro, a gente vai ter incorporação de um material reciclado. Então, esse é um trade-off que a gente tenta acomodar. E aí, como produtos, né, o único lugar que a gente pode incluir material reciclado, muitas vezes faz mais sentido aproveitar essa oportunidade em produtos e a redução de carbono a gente tentar trazer através de outras frentes. Mas é sempre bastante difícil. Ok, obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu sou muito fã da Natura, gente, desde pequenininha. Então, sou fanboy mesmo. Mas, brincadeiras à parte, eu queria entender um pouquinho mais com relação à curva MAC de vocês, né? Eu achei bem interessante que vocês trouxeram iniciativas de escopo 3 dentro da curva MAC, o que é algo bem diferente. É muito mais habitual a gente ter esse tipo de iniciativa focada em escopo 1, escopo 2. A gente sabe que tem vários motivos. Então, primeiro, a questão de complexidade, de cálculo de escopo 3, mas também as questões de regulamentação de carbono, que hoje a gente tem, pensando em Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, sistema de abatimento de... o CBAM europeu que a gente tem, né, que é o mecanismo de fronteira que eles têm para taxar também o carbono ali dentro da União Europeia, e todos esses mecanismos eles olham apenas para escopo 1 e 2. Hoje a gente não tem ainda uma regulamentação que ela seja focada no escopo 3. Então, eu queria entender um pouquinho mais como foi esse processo para vocês, e por curiosidade, se vocês puderem compartilhar, se vocês têm a utilização de preço interno de carbono, e aí, se vocês tiverem um valor assim para passar, a gente agradece. Mas só pela curiosidade. Acho que é um bom ponto esse da curva MAC. De fato, a gente está iniciando a construção da curva MAC para escopo 3 a partir dessa base de dados que a gente pôde obter como projeto. Mas a gente utiliza como balizamento, assim, como balização de custo, no fim do dia, o incremento de custo de matéria-prima, que é o que é repassado para a gente, né? Para escopo 3, a gente não vai ter um valor de CAPEX diretamente envolvido, diferente de escopo 1 e 2. Então, a gente ainda utiliza esse delta ponderando pelo nosso volume, ponderando, né, por diversos outros parâmetros, mas, no fim, é o incremento de custo de matéria-prima para esse projeto. Por exemplo, né, se eu tiver um fornecedor com maior, né, uma matéria-prima com maior incorporação de material reciclado pós-consumo, isso pode ter um incremental de custo, mas isso vai trazer uma redução, um abatimento de carbono. Então, para escopo 3, a gente ainda está partindo dessa premissa que vai ser o incremento de custo da matéria-prima. E sobre precificação, a gente está começando a implementar agora os nossos business cases, a precificação de carbono. A gente está utilizando uma metodologia que a gente tem para quantificação de valoração de impacto através do nosso IPNL. Então, acho que a gente ainda não divulgou esse número. Por enquanto, não vou abrir, mas acho que muito em breve a gente vai divulgar, mas a gente utiliza o impacto tanto em saúde, em ecossistemas, a gente olha a precificação mais ampla do carbono, não somente, por exemplo, o nosso custo de descarbonização. Isso traz um valor um pouco mais alto do que uma média ou do que, por exemplo, um mercado regulado. A gente tem tempo só para mais uma ou duas perguntinhas, eu vou fazer do pessoal de casa. Vocês utilizam alguma ferramenta específica para realizar cenários, simulações para cada categoria e produto? Sim, a gente está utilizando a Sinai, que é um software que a gente passou a fazer os nossos inventários. Então, a gente faz toda a parte de inventariado dentro da Sinai, e esse próprio inventário a gente já consegue ter um módulo de cenários de baixo carbono. E aí, nesse módulo, a gente vincula os dados do inventário com os dados do projeto e consegue fazer esse cruze para ter esse desenho de curva MAC já vinculado com o nosso inventário. Mais uma que vocês consideram as embalagens que não são devolvidas? Sim, a gente considera 100% das nossas embalagens faturadas, independente do cenário de fim de uso. 100% de embalagens que foram faturadas em cada um dos países. Essa foi rápida, eu vou fazer a última.
Ao considerar as emissões do processo produtivo dos fornecedores, são consideradas apenas as emissões diretas da produção por um insumo de vocês, ou acabam entrando também as demais emissões indiretas? Acaba também entrando algumas emissões indiretas, mas a gente sempre faz uma limitação, porque senão a gente fica pegando, né, o escopo 3, o escopo 3, o escopo 3, e aí fica uma coisa infinita, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, né, insumos que são plantados, né, insumos geralmente de fórmula, a gente vai olhar, por exemplo, para os insumos que o nosso fornecedor, ou o fornecedor do nosso fornecedor, usou para produzir aquela matéria-prima que a gente vai utilizar. E aí esse insumo ele também vai ter um olhar, né, e aí muito mais premissado, muito menos detalhado, de qual o impacto daquele insumo, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para fertilizantes, a gente tem o impacto do fertilizante para o nosso, ou para o fornecedor do nosso fornecedor, e aí isso tudo construindo, né, a etapa de extração daquela matéria-prima. Muito obrigado, Mônica e Alan. Pessoal, então, esse foi a nossa sala 1 aqui, de atuação na cadeia de valor. Como o Guilherme já tinha adiantado, o nosso material informativo do próximo ciclo já está disponível no nosso site. Mas, principalmente, eu queria agradecer o pessoal de casa. A gente teve bastante gente assistindo de casa também, contribuindo com as perguntas. Agradecer vocês que estão aqui e nossos palestrantes. Muito obrigada. Agora a gente vai para um coffee de encerramento. A gente volta lá para o auditório, tá bom? Então, a gente tem esse coffee lá. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas tem também uma cabine de fotos no segundo andar, com a logo do GHG. Eu sei que o pessoal gosta de compartilhar na rede social, então estou avisando porque nem todo mundo sabia, tá bom? Vou pedir só para os palestrantes ficarem aqui rapidinho. Os demais a gente pode se encaminhar para o auditório. Obrigada, pessoal. Sabe se as apresentações vão ser públicas depois? Sim, a gente tem... Estava tudo sendo gravado, então a gente vai disponibilizar as gravações e no nosso relatório do final de ano a gente vai colocar as apresentações também. Ah, legal, perfeito. Obrigado. Nada. Deixa eu ver quem é. Tá. Eu lembro que você vai ontem. Não, manda para a equipe pro GHG e a gente já vai olhar o que aconteceu. Então, vocês tinham unidade desagregada, tinha várias unidades, pode ser que alguma unidade não estava fechada e aí não publicou. Manda para nós por e-mail que a gente já vai ler. Eu estava falando por essa vinha. Rafael, Alan, Vivian. Pronto. Alan e Mônica, posso chamar vocês aqui? Por que eu estou usando o microfone? Não sei também. E a Vivian. Só tirar...